Olá, meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez trazendo um vídeo como prometido para vocês que seguem o nosso canal. Estamos trazendo aqui mais um assunto interessante da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Wanderson Medeiros e estou trazendo aqui mais um vídeo para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajuda ali, se inscreva no nosso canal, dá aquele like, nos ajuda a compartilhar este vídeo para que possamos toda semana trazer para você ser notificado pelo YouTube com novos vídeos interessantes sobre a Palavra de Deus. E hoje eu estou com um assunto muito interessante e às vezes muito mal entendido por todos nós. Eu também já entendia de uma forma, mas no passar do tempo nós vamos aprendendo um pouquinho mais a Palavra de Deus, porque de fato nós não somos dono da verdade. Lucas capítulo 17, versículo 6, Jesus falou sobre o grão de mostarda. Jesus faz uma comparação. E muitos dizem, citando, se tiver de fé do tamanho do grão de mostarda, em outras palavras, eu posso fazer o que for impossível se tornar possível, eu posso fazer milagre. Por exemplo, meu carro no meio do caminho, numa viagem, acabou a gasolina, mas se eu tiver fé do tamanho da grão de mostarda, eu vou orar para que Deus venha encher o tanque do meu carro, meu Deus. Ou seja, são fé extraordinária, sobrenatural. Mas será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? Que se nós tivermos fé do tamanho do grão de uma mostarda, eu posso tudo, até mesmo orar para Deus remover um monte do lugar, literalmente, e transportar para outro lugar, e assim sucessivamente? Se você quer entender se realmente é o que Jesus disse, então continue assistindo esse vídeo até o final. Vamos lá então, meus irmãos, como prometido, vamos dar sequência deste texto da Bíblia. Lucas capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6 está escrito assim: Disse Jesus aos discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai daqueles por onde ou por quem vier. Melhor fora que lhe pusera ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Olha que assunto interessante. Dentro de todo esse contexto, observe que Jesus começa falando sobre escândalo, aí daquele por onde vier o escândalo, que é impossível que deixaria de vir escândalo. Jesus já sabendo que os escândalos viriam, mas ele diz, ai daquele que por onde vier o escândalo, melhor que pendurasse uma pedra sobre o seu pescoço e lançasse ao mar, né? Olha só as consequências por onde vem o escândalo. Muito bem, mas isso não é um assunto que eu quero frisar. Mas continuando, Jesus fala sobre o perdão. Se o irmão pecar contra ti e você for procurar até ele, né, você consegue ganhar o seu irmão até que ele se arrependa. Se porventura ele pecar por você durante um dia 7 vezes, se ele te procurar e te pedir perdão, se arrepender, nós temos por obrigação, como cristão, perdoar, por mais que ele fez algo contra ti, por mais de 7 e infinitamente vezes, nós temos que perdoar. E dentro desse texto e contexto, é interessante que após Jesus falar sobre isso, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. O que é a primeira lição que eu aprendo aqui? É que eles pedem para que a sua fé fosse aumentada. Dentro desse contexto, aonde Jesus fala no versículo 6 sobre o grão de mostarda. Parece que uma coisa está completamente desconectada uma outra? Não, muito pelo contrário. Eu aprendo que é preciso ter fé suficiente para conseguir perdoar quem nos ofende, ou etc, etc. Para conseguir vencer certas coisas, é preciso realmente, somente através da fé. Já imaginou alguém que pisa na bola com você no mesmo dia 7 vezes? Jesus usa essa numerologia, né? Querendo dizer que sempre temos que estar pronto a perdoar. Não só apenas 7 vezes, ou 70 vezes 7, como falou para Pedro num outro texto e outro contexto. Muito bem, então é só através de uma fé que conseguimos vencer
Lembra que Jesus disse, se alguém te bater uma face, ofereça a outra, né? Isso é impossível, humanamente dizendo. Mas quando eu tenho fé, uma fé sobrenatural em Jesus Cristo, eu consigo e tenho condições, pelo Espírito Santo, através da minha fé, conseguir perdoar e agir de forma como Cristo agiria no nosso lugar. Mas o que eu quero frisar é sobre o grão de mostarda. Nós cansamos de citar e ouvir que se tivermos fé, como o grão de mostarda, do tamanho do grão de mostarda, podemos fazer milagres e mais milagres. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. Tem diferença? Completamente diferente. Como é uma comparação. Do tamanho seria literalmente. Então Jesus não fala que é para ter fé do tamanho do grão de mostarda, mas como um grão de mostarda. Vamos entender um pouquinho sobre o grão de mostarda, que algum texto diz que seria as menores sementes, mas para o palestino da época, eles conheciam como a menor semente, e assim sucessivamente. Outros acham que a menor semente é o morango e falam que a Bíblia errou por causa disso, mas isso aqui não é a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é mostrar para mim e para você que não é para termos fé do tamanho de um grão de mostarda. Apesar que o grão de mostarda é tão pequeno, mas quando ele é plantado na terra, ele cresce uma grande árvore e ele se espalha ao ponto dos pássaros pousar sobre ela e se alimentar dos seus frutos. Então, é interessante o que o Senhor está nos ensinando, algumas coisas que eu aprendo aqui. Assim como Jesus foi como também um grão de mostarda, ou seja, aos homens, aos fariseus, aos líderes religiosos, a muitos judeus daquela época, Jesus era como um ser insignificante, apenas mais um profeta, até mesmo taxado como falso profeta. Então Jesus era como um grãozinho, insignificante, humanamente dizendo. Então, mas quando Cristo é plantado na terra, isso fala de sua morte e sepultamento. Quando Cristo é morto e é sepultado na sepultura, é como se tivesse essa semente, esse grão de mostarda, representando a Cristo, está sendo plantada. E veja que cresceu de uma forma tão grande o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus, que chegou até mim, chegou até nós, gentios, e está crescendo a cada dia mais, e o mundo está sendo alcançado pela pregação do Evangelho. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo, nós também representamos esse grãozinho de mostarda, insignificante para muitas pessoas ignorantes que não conhecem Jesus, e até às vezes que se diz conhecer a palavra, mas olha a gente de cima para baixo e nos menospreza. Mas, se nós tivermos uma fé grande, nós vamos ter poder de revolucionar o mundo através da pregação do Evangelho. A fé grande em Cristo Jesus alcança as coisas sobrenaturais. E é interessante que, olhando pela Bíblia, nós vemos que Cristo ele não vai se agradar quando a minha fé é pequena. Me prova na Bíblia, vamos dar alguns exemplos. Quando Pedro, que andava com Jesus, comia com Jesus, era amigo íntimo, porque Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Cristo. Quando Cristo vai no Getsêmani, na sua oração no Getsêmani no particular, deixou os 8, mas levou os 3 mais próximos da sua oração. Então o próprio Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas, você conhece todo aquele texto, Jesus, ele vai andar sobre as águas, ele afunda. O que o Senhor Jesus fez quando estendeu a mão para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Observe bem, homem de pequena fé. Observe nessa expressão, eu aprendo muito. Significa que Pedro tinha fé, sim ou não? Jesus falou, homem de pequena fé, tinha fé, mas era pequena. E ele continua dizendo, por que duvidaste? Ou seja, quando eu tenho a fé pequena, vamos já usar dentro do que nós estamos falando, do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, é perigoso. Por quê? Porque vai entrar dúvidas. Quando a minha fé é muito pequena, ainda existem dúvidas, prova de Pedro, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Mas quando eu tenho uma fé grande, é onde eu quero chegar. Olha só o que acontece com a fé grande. Vamos dar outros exemplos na Bíblia. Jesus gosta quando a nossa fé é grande. Lembra do centurião em Cafarnaum? Seu criado estava doente, quase à beira da morte, e ele disse, Senhor, cura o meu curado. Enfim, todo aquele contexto, pedindo socorro para que Jesus viesse curar. Jesus disse, eu irei curar. Ele disse, não, eu não sou digno de que o Senhor vá até a minha casa. Apenas diga uma palavra, será o suficiente para que o meu criado venha sarar. Jesus falou, nossa, nunca vi tamanha fé em Israel como desse centurião.
Então Jesus gosta que a nossa fé seja grande. Outro exemplo, a mulher cananeia. Quando aquela mulher, ela se comporta como um cachorrinho, querendo as migalhas que caem da mesa do rei. Jesus falou assim, não pode dar o que é são, enfim, para os cachorrinhos, enfim. Todo aquele contexto, não vou entrar aqui nesse contexto. Mas que a mulher falou assim, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do rei ou do seu dono. Jesus disse, tamanha fé. Jesus ficou surpreso com a fé daquela mulher, porque grande era a fé daquela cananeia. Nós vemos aqui que os próprios discípulos em Lucas 17:5 pediu, Senhor, aumenta-nos a fé. Se eles pedem para aumentar a fé, se entende que dentro de todo o contexto, eles viram Jesus ensinando muito sobre a fé. Então eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, resumindo e terminando esse vídeo, Jesus não disse de forma alguma para que nós venhamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas como uma fé. Até engraçado, quando eu estava estudando esse texto, vamos dar vida, apesar que tem vida, vamos dar uma vida assim mais espiritual para essa semente. Tiver de fé como um grão de mostarda, ou seja, qual é a fé da sementinha? Imagina, eu sou a semente, eu sou esse grão. Qual é a fé desse grão de mostarda? Ou seja, eu sou pequeno, eu posso ser uma das menores para os agricultores, mas a minha fé, eu sei que quando eu for plantada na terra, eu vou dar uma árvore grande e que venha se espalhar de uma forma assustadora. Esta é a fé da semente. Não sei se ficou muito claro para você, mas medite nisso. Nós temos que ter fé como um grão, ou seja, não é o tamanho dela, mas o resultado desta semente, que é crescer, como o reino dos céus crescer, como em outra palavra Jesus falou. Tá bom? Que fique claro para você, que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tenha fé. Pede para que o Espírito Santo te acrescente a fé. De que forma a minha fé vai ser acrescentada? Quando eu começo a ouvir todos os dias a palavra de Deus. E esta palavra, com certeza, para quem está ouvindo, já está aumentando a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Tá bom? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, permitido o nosso Deus. E compartilhe esse vídeo, se inscreva e dê aquele like em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Deus os abençoe.